Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês, crianças? Nós estamos na nossa 19ª aula de matemática, 19 aulas juntos aqui remotamente. Espero que estejamos conseguindo aprender um pouquinho juntos. E nessa aula de matemática, nós vamos começar um novo assunto. Nós agora vamos falar de um assunto mais concreto, mais do dia a dia, assuntos que têm mais a ver com a matemática que a gente usa no cotidiano, tá? Nós vamos falar hoje sobre medidas de massa, ou seja, jeitos de explicar a massa de objetos, de pessoas, de animais. Então vamos começar? Vamos juntos. Olha só, para começar, a gente precisa entender esse assunto que é muito importante, que gera muitas brincadeiras, muitas discussões entre adultos e crianças. Eu quero que você veja esse menino aqui. O que ele está fazendo? Bom, muitas pessoas diriam que ele está se pesando. Ele está subindo em uma balança para saber o seu peso. E aí eu pergunto para você, qual que é o certo? O certo é descobrir qual é o seu peso ou qual é a sua massa? Bom, se você falou que é o peso, lamento te informar, mas você errou. Por quê? Porque o peso ele tem relação com a gravidade, não tem nada a ver com o que a gente faz quando a gente vai numa balança. Quando a gente vai numa balança, a gente vai para medir a quantidade de matéria que existe no nosso corpo, ou num animal, ou num objeto, tá? Então, quando você sobe numa balança, quando você coloca lá um potinho de feijão para medir, para querer saber quantas gramas tem aquele potinho de feijão, você está medindo a massa. Então, quando você quiser saber quantos quilogramas a pessoa tem, você pergunta para ela qual é a sua massa e não qual é o seu peso. Mas você vai ouvir ainda muitos adultos falando qual é o seu peso. Tudo bem se você também disser qual é o peso, é só uma coisa legal da gente aprender a forma correta de falar. Eu vou tentar sempre conversar com você em relação à massa. Qual é a sua massa? Você está dentro da sua massa adequada, né? Tanto que a gente tem um índice que mede a quantidade de massa que uma pessoa tem que ter no seu corpo de acordo com a sua altura, que é o índice de massa corporal e não de peso corporal. Veja só como até uma coisa que a gente sempre usa, que é o IMC, ele tem a ver com a massa e não com o peso, tá? Só para você aprender mais uma novidade, mais uma coisa nova para o seu caderninho de anotações importantes. Bom, vamos falar então de medidas de massa, ou seja, como medir uma massa. Quais são os nomes das medidas que a gente usa para medir a massa das coisas? Bom, você já deve ter ouvido falar da grama, quando você vai no mercado e pede para que a moça meça a massa de uma quantidade de presunto, de mussarela, você, na verdade, está pedindo para ela usar a balança. A balança é uma ferramenta, é uma tecnologia que consegue medir a massa de objetos, de produtos com até, dependendo da balança, até 1 quilo, até 10 quilos, tá? E aí, para você usar a balança, normalmente você usa a grama como medida de referência para coisas como mussarela, presunto e assim por diante. Bom, você também tem o quilo, que é uma medida usada para coisas um pouquinho mais pesadas, como seres humanos, gatos, cachorros. E aí você tem, por fim, a tonelada, que a gente vai aprender. Nós vamos aprender essas três formas de medida, tá? Claro que tem outras formas, mas a gente no quarto ano vai ficar restrito a essas 3 formas: a grama, o quilo e a tonelada. A tonelada, ela é usada para pesar, olha lá o erro, ela é usada para quantificar a massa de coisas muito pesadas, como, por exemplo, containers em um navio. Qual será que é a massa desse navio com todos esses containers dentro dele, hein? Esse navio deve ter uma massa muito maior do que 1 tonelada. Olha só, então para a gente medir a massa de coisas muito pesadas, a gente usa a tonelada. E aí é muito importante que você saiba, eu vou até aumentar aqui
para que a gente se acostume com isso, é muito importante que você saiba que em 1 quilo você tem 1000 gramas, tá? E é muito importante que você saiba também que em 1 tonelada você tem 1000 quilos. Essas duas informações aqui são as duas informações mais importantes dessa aula e que nós vamos usar até o final da aula. Tudo bem? Você entendeu que a gente mede a massa das coisas utilizando o conceito de grama, de quilo ou de tonelada? Podemos seguir? Então vamos lá. Agora a gente vai ver alguns probleminhas divertidos, probleminhas legais, que falam sobre a massa de objetos. Primeiro objeto que a gente tem aqui é esse pacote de feijão. Eu vou aproximar ele para que você possa ver com atenção. Você pode ver que é um pacote de feijão carioca, orgânico. Orgânicos são aqueles produtos da natureza que não levaram agrotóxicos no seu cultivo, né? Desde o nascimento até a planta ficar hábil aí, ficar perfeita para que a gente possa coletar os grãozinhos dela, não foi usado nenhum tipo de agrotóxico desde o nascimento da planta. Então, por isso que ele é chamado de orgânico, tá? Bom, esse pacotinho aqui de feijão carioca, ele tem, como você está vendo aqui, 500 gramas. Então, eu posso dizer que em um pacote eu tenho 500 gramas de feijão. Tudo bem? Vamos voltar para o probleminha então. Olha só. O problema, ele pergunta para mim, quantos pacotes de feijão eu preciso para ter 1 quilo de feijão? Então, eu quero ter 1 quilo de feijão. E aí a pergunta é, quantos pacotes daquele de 500 gramas que a gente viu aqui eu preciso para ter 1 quilo? Bom, quando eu leio um problema, eu preciso grifar as coisas mais importantes desse problema. Então eu vou grifar aí as informações importantes. Por exemplo, 1 quilo de feijão é uma informação importante do problema. E lá na minha imagem também tem uma informação importante que eu posso grifar, que é o 500, né? Do 500 gramas. Tá? Então eu grifo essas duas informações. Bom, depois de grifar as informações, eu posso começar a entender o meu problema. Eu gosto muito, na hora de resolver um problema, de escrever tudo que eu entendi do problema, porque eu acho que escrevendo eu consigo lidar melhor com o problema. Tem algumas pessoas que gostam de desenhar. Eu vou usar a escrita e se você tiver alguma dúvida na resolução, você pode pedir pelo nosso grupo que eu desenho com mais detalhes para você, tudo bem? Mas eu acho que você vai entender dessa forma. Então, primeira coisa que eu escrevi aqui que eu percebi. Eu percebi nesse problema que cada pacote tem 500 gramas, beleza? E eu já sei, lembra que a gente viu lá no primeiro slide? Vamos voltar lá. Eu sei que 1 quilo tem 1000 gramas. Então, olha só, eu coloquei essa informação aqui. Eu sei que 1 quilo tem 1000 gramas. E aí, a pergunta do problema é o seguinte, quantos pacotes de feijão com 500 gramas eu preciso para chegar em 1000 gramas? Por que, professor, que você falou que precisa chegar em 1000 gramas? Porque 1000 gramas é a mesma coisa que 1 quilo de feijão. Olha só, a gente viu isso lá no outro slide. 1 quilo é igual a 1000 gramas. Então, o que eu preciso pensar é quantos pacotes com 500 gramas eu preciso para chegar em 1000. Ou seja, falando de uma outra forma, quantas vezes eu multiplico 500 para dar 1000? Quantas vezes eu multiplico 500 para dar 1000? Multiplico, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que descobrir a tabuada do 500. Olha só. Quantas vezes eu multiplico 500 para dar 1000? Olha aqui a tabuadinha do 500. Tabuada do 500. 500 vezes 1, tudo que eu multiplico por 1 é o próprio número, 500. 500 vezes 2, olha só. 500 vezes 2 é a mesma coisa que 500 vezes 1 mais 500, porque é a tabuada do 500. Lembra que a gente viu isso quando a gente estava estudando a tabuada? Que sempre que muda de uma linha para outra, a gente soma
de uma linha para outra o número que a gente está fazendo a tabuada? Se é a tabuada do 500, de uma linha para outra, eu vou somar 500. Então, 500 vezes 2 é 1000. Eu encontrei quantas vezes eu preciso multiplicar o 500 para dar 1000. Então, para dar 1000, eu preciso multiplicar o 500 por 2. Por 2. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de 2 pacotes de feijão com 500 gramas para ter 1 quilo de feijão. Quando eu fizer 2 vezes 500, eu vou chegar em 1 quilo, que é a mesma coisa que 1000. Vamos fazer essa continha aqui do lado? Ó. Olha só, 500 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Então veja como é verdade. 500 vezes 2 é 1000. E como eu sei lá de cima que 1 quilo tem 1000 gramas, que 1000 gramas é a mesma coisa que 1 quilo, então eu vou precisar de 2 pacotes de 500 para chegar em 1000. E 1000 é 1 quilo. É basicamente isso que a gente precisava entender nesse problema. Vou tentar desenhar para você entender melhor. Vamos ver se dessa forma você consegue entender. Olha só. Imagina que o pacote de feijão é essa bolinha. E cada pacote tem 500, certo? Quantas bolinhas, quantos pacotes igual esse de 500 eu preciso para dar 1000? Se eu desenhar mais um de 500, quanto vai dar? 500 mais 500. Vamos fazer essa soma. Olha só. Vai dar 1000. Ah, 1000 o quê? 1000 gramas. Mas eu já aprendi que 1000 gramas é a mesma coisa que 1 quilo. Então eu descobri quantos pacotes eu preciso para ter 1 quilo. Eu preciso de 2 bolinhas de 500, ou 2 pacotes de 500, como a gente colocou aqui na resposta. Tá vendo como tem várias formas da gente chegar na resposta do problema? Multiplicando, somando, fazendo o desenho, não importa a forma, o importante é você conseguir entender que cada pacote tinha 500 e eu precisei de 2 pacotes para chegar no 1000, mas eu sei que o 1000 gramas é igual a 1 quilo, certo? Mais ou menos. Bom, você pode voltar ao vídeo ou pedir para eu explicar de novo para você com calma, passo a passo, pelo grupo, tá bom? Se você, por acaso, não entendeu. Se você já entendeu, venha comigo para mais um probleminha divertido e legal. Bom, vamos lá, mais um probleminha. Vamos ler juntos e vamos grifar as informações importantes? Olha só. Vamos lá. Um navio sai da China com 500 toneladas de carga. Então, eu já vou grifar a informação que eu acho importante aí. O número, né? 500 toneladas, olha só. Então, esse navio aqui, né? Olha só que pesadão que ele é, né? Um navio sai da China com 500 toneladas de carga. Com quantos quilos? Vou grifar quantos quilos que eu achei importante. Esse navio saiu da China, então eu quero saber quantos quilos é 500 toneladas. Quantos quilos será que é 500 toneladas? Vamos ver juntos? Eu sei lá daquele slide que eu falei para vocês que é super importante, que uma tonelada é 1000 quilos. Então, vamos voltar lá. Então, eu escrevi aqui no meu problema, ó, uma tonelada é igual a 1000 quilos, beleza? E eu sei que 500 toneladas, que é o número do problema, é a mesma coisa que uma tonelada vezes 500. Lembra que tudo que a gente multiplica por 1 dá o próprio número? Então, uma tonelada vezes 500 é 500 toneladas, tá? Só que, lembra que eu aprendi aqui que uma tonelada é igual a 1000 quilos? E se eu colocar o 1000 quilos no lugar de uma tonelada? Eu não posso colocar no lugar? Posso, porque é igual, né? Tudo que é igual eu posso colocar no lugar. Então, olha só o que eu vou fazer. No lugar de uma tonelada, eu vou colocar o 1000 quilos. Então agora, em vez de estar multiplicando 500 vezes uma tonelada, eu estou multiplicando 500 vezes 1000 quilos.
E a gente já aprendeu que sempre que a gente multiplica qualquer coisa por 1000, não precisa nem armar a continha. É só a gente adicionar a quantidade de zeros que o 1000 tem. A gente copia o número, então eu copio 500 e adiciono a quantidade de zeros que o 1000 tem. Quantos zeros o 1000 tem? Tem 3, não tem? Então eu coloco mais 3 zeros no 500. Lembra daquela aula que a gente aprendeu a multiplicar por 10, por 100 e por 1000? Quando a gente multiplica por 1000, é só a gente copiar o número e adicionar 3 zeros nele. Por que, professor, que eu adiciono 3 zeros? Porque eu estou multiplicando por 1000 e o 1000 tem 3 zeros, tá bom? Então, eu descobri que 500 toneladas é igual a 500.000 quilos. Basicamente, o que eu fiz foi isso aqui, ó. Olha só. Se uma tonelada é 1000 quilos, então 500 toneladas é 500.000 quilos. Por que 500 toneladas é 500.000 quilos? Porque uma tonelada é a mesma coisa que 1000 quilos. Então, 500 toneladas é 500 vezes 1000. Tudo bem? Você acha que você entendeu o que eu fiz aqui? O segredo desse exercício é que eu coloquei o 1000 no lugar de uma tonelada. Por que você fez isso, professor? Eu fiz isso porque aqui em cima eu disse que uma tonelada é igual a 1000 quilos. E aí, para descobrir quantos quilos tem 500 toneladas, eu coloquei 1000 quilos no lugar de uma tonelada. E aí? Vamos continuar? Quem sabe os próximos você consegue entender um pouquinho melhor? Então vamos continuar. Não podemos esquecer da resposta desse exercício. Olha só, eu estava esquecendo a resposta, eu ia perder meio ponto desse exercício. Que feio, hein? Então a resposta desse exercício é que ele sairá com 500.000 quilos de carga. Tudo bem? Bom, eu acho que eu ainda posso te ajudar um pouquinho. O que eu queria deixar claro para você é que as únicas informações novas que eu usei nesses dois probleminhas foram essas informações, que 1 quilo é 1000 gramas e que uma tonelada é 1000 quilos. É isso que eu quero que você perceba. Nos próximos probleminhas que a gente vai fazer juntos, a gente, de novo, só vai usar essas duas informações. 1 quilo é igual a 1000 gramas, uma tonelada é igual a 1000 quilos. 1 quilo é igual a 1000 gramas, uma tonelada é igual a 1000 quilos. Vamos lá. Agora nós vamos fazer juntos. Eu sinto que eu preciso fazer junto com você esses dois exercícios, porque eu acho que você vai ter algo. Pode ser que você tenha alguma dificuldade para resolvê-los. Então vamos lá. Nós vamos fazer juntos o exercício 2, letra B, lá dos nossos exercícios, e a gente vai fazer o exercício 3, letra A. O que o exercício 2, letra B, estava pedindo? Ainda considerando os produtos mostrados na atividade anterior, então, lá na sua atividade, a atividade 1 mostrava uma foto com vários produtos e com a massa desses produtos. Um produto tinha massa de 500 gramas, outro produto tinha massa de 1 quilo, outro produto tinha massa de 150 gramas, tá bom? E aí, o que o exercício pede pra gente? Eu quero saber quais produtos dessa imagem têm a massa de meio quilograma. O que será que é meio quilograma? Quilograma é a mesma coisa que quilo, tá? Quilograma é a mesma coisa que quilo, tudo bem? E meio? O que é meio? Lembra daquela aula de fração, gente? O que é meio? Eu comi meio pacote de salgadinho. Quanto do salgadinho eu comi? Se eu comi meio pacote? Vamos pensar, a gente falou disso na aula de fração. Pensa. E a gente também vai fazer o exercício 3, letra A. No exercício 3, letra A, fala o seguinte. Faça como no exemplo e indique em quilograma e grama, cada medida dada apenas em gramas. Então, ele deu para mim aí 3.600 gramas e ele pede que eu escreva isso em quilo e em grama. Para eu escrever em quilo,
Lembra da regrinha mágica? Lembra que 1 quilo é igual a 1000 gramas? Lembra disso? Então, 1 quilo é igual a 1000 gramas. Quantos quilos eu posso transformar o 3.600 gramas para ele ficar em quilo? Entendeu? Eu vou ter que pegar o 3.500 e tentar separar ele em grupinhos de 1000 para descobrir em quantos quilos que eu posso decompor ele, que eu posso separar ele. E aí? 3.600, em quantos grupinhos de 1000? Se eu tirar 1000 do 3.600, fazer um grupinho, depois tirar mais 1000, quantos grupinhos de 1000 eu vou ter? Pensa nisso. E aí? Vamos fazer juntos? Vamos fazer com calma juntos? Quero muito que você preste atenção, vou me dar o meu máximo para conseguir te explicar. Vamos lá. Olha só, parece muita coisa aí, mas é só vários jeitos, várias tentativas de explicar a mesma coisa. Vou aproximar aqui para a gente ver melhor. Então, vamos resolver primeiro o exercício 2, letra B. Então, ainda considerando os produtos mostrados na atividade anterior, identifique quais apresentam massa de meio grama. Então, eu quero saber qual o valor da massa de meio grama. Aí eu preciso lembrar você. O que significa meio mesmo? Meio, lá na fração, é a metade, ou a fração 1 sobre 2. Lembra disso? Que tem o 1 como numerador em cima e o 2 embaixo como denominador? Pois é, então, se meio é a metade, eu quero saber a massa de metade de 1 quilograma. Então, meio quilograma é a mesma coisa que a metade de 1 quilograma. Tá? Qual é a metade de 1 quilograma? Lembra que a gente já sabe que 1 quilo é igual a 1000 gramas? Foi o que a gente aprendeu nessa aula. 1 quilo é igual a 1000 gramas. 1 quilo é igual a 1000 gramas. Eu sei que 1 quilograma, 1 quilo é igual a 1000 gramas. Qual é a metade? Qual é a metade de 1 quilograma? Qual é a metade de 1 quilo? Bom, meio quilograma é igual a meio quilo. Então, meio quilo, olha só aqui em cima. 1 quilograma é igual a 1 quilo e 1 quilo é igual a quantas gramas? 1000 gramas. E se a gente dividir no meio, a metade? Então, meio quilograma é igual a meio quilo, que é a metade de 1000 gramas. Vocês entenderam o que eu fiz da primeira para a segunda linha? Eu coloquei o meio na frente de cada palavra. Olha só. Meio quilograma é igual a meio quilo, que é igual a metade de 1000. Tudo bem? Olha só. E aí, eu te pergunto, o que é a metade de algo? Se eu pegar um círculo e falar para você que eu quero a metade dele, o que eu vou fazer? É a mesma coisa que 1 sobre 2, ou seja, é algo que eu dividi em duas partes e eu peguei uma. Eu peguei uma das partes que eu dividi em duas. Isso é a metade de alguma coisa. Por exemplo, uma metade de uma... Você pode imaginar, se você usar a sua imaginação, que isso é uma maçã. Só se você usar a sua imaginação. Senão vai ser uma laranja vermelha. Então você pode imaginar que isso é a metade de uma maçã e eu peguei uma. Isso aqui é 1 sobre 2. Beleza? Isso é a metade de algo. Mas aí agora vamos voltar para o nosso problema. A gente quer a metade de 1000 gramas. A gente quer a metade de 1 quilograma. A gente quer a metade de 1 quilo. Então, se eu dividir o 1000 gramas, que é a mesma coisa que 1 quilo, em duas partes, eu vou ter que cada parte vale 500. Professor, eu não acredito em você. Não tem problema, então vamos fazer a divisão. 1000 dividido por 2, dividido em duas partes. Olha só quanto vai dar. Tem como eu dividir... Primeiro eu começo a divisão pela ordem que vale mais no número. No caso do 1000 é a unidade de milhar, é o 1. Tem como eu dividir 1 por 2? Não, o 1 vai precisar pedir ajuda do zero centena. Então, se ele pediu ajuda do zero centena, eu sei que o meu resultado, o primeiro número vai ser uma centena. Então, vai ser 10 dividido por 2.
10 dividido por 2, se eu for lá na tabuada do 2, eu vou descobrir que 10 na tabuada do 2 é 2 vezes 5, tá bom? 2 vezes 5 é 10, então eu consegui dividir todo o 10, eu vou subtrair agora ele que eu já consegui dividir. 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0. Não sobrou nada aqui embaixo, mas eu tenho mais dois números aqui que precisam ser divididos. Esse número eu vou abaixar ele para ele ser dividido. 0. Eu consegui dividir o 0? Não. Então, sempre que eu não conseguir dividir o 0, é só eu colocar ele aqui no quociente. Tenho mais um 0. Dá para dividir o 0? Também não, de novo. Então, é só eu colocar ele aqui no quociente de novo. Então, 1000 dividido por 2 é 500, como você viu aqui. Tudo bem? Então, aproveitei aí para explicar para você que se eu dividir o 1000 em duas partes, eu vou chegar em 500 conforme está no nosso texto. Bom, só que eu não quero só saber quanto é 1000 dividido por 2. Eu quero uma coisa que eu peguei, dividi em duas partes. Essa coisa, antes ela valia 1000. E agora eu dividi ela no meio. Quanto será que ela vale se eu dividir ela no meio? Cada parte vale 500. Você lembra que a gente acabou de dividir o 1000 por 2? 1000 dividido por 2 não é 500? Então, cada parte vale 500, tá? Só que não é a metade que eu quero? Se eu quero a metade, eu quero só uma parte. Então, se eu quero só uma parte, eu quero só 500. Então, se eu pegar uma parte, eu vou saber que a metade de 1000 gramas é 500 gramas. Então, 500 gramas é igual a meio quilograma. Por que 500 gramas é igual a meio quilograma? Porque tudo isso aqui é 1000 gramas. E tudo isso aqui é 1 quilo. Então, se eu dividir 1 quilo em duas partes, a metade de 1 quilo é 500 gramas. Que alimentos que tem 500 gramas lá no desenho? A manteiga e o macarrão. E aí? Eu vou fazer um outro desenho aqui. Na verdade, eu vou usar o desenho que eu já tinha feito aqui. Olha só. Olha para esse retângulo. Eu estou dizendo para você que ele tem 1000 gramas ou 1 quilo. Certo? E agora, olha o que vai acontecer com esse retângulo. O que eu fiz com ele? Eu separei ele em duas partes. Cada parte é uma metade. Cada parte é uma metade. Uma metade de 1000 gramas ou 1000 quilos é 500 gramas em quilos. A metade de 1 quilo. Como que eu represento a metade de 1 quilo? Eu posso desenhar a fração. 1 sobre 2 quilos. Tá bom? Foi isso que a gente fez nesse exercício. A gente queria saber a metade de 1 quilograma, de 1 quilo. E para descobrir essa metade, a gente dividiu o 1000 em duas partes e descobriu que cada parte tem 500. E como a metade é pegar uma parte, eu peguei uma parte, que é 500. Então, a metade de 1 quilo é 500 gramas. E aí? Não se preocupe se você não entendeu da primeira vez. Veja o vídeo mais uma vez, me procure, me peça ajuda. Veja qual parte que você não está entendendo. Eu sei que o ideal seria eu explicar isso para você na sala de aula, mas infelizmente nesse momento a gente não consegue. Então vamos nos esforçar, nós dois juntos, para a gente conseguir entender esses exercícios? Bom, eu vou fazer mais um com você. Quem sabe a próxima explicação você consiga entender melhor. Vamos lá, vamos fazer agora o exercício 3, letra A. Bom, no exercício 3, letra A, está falando o seguinte: faça como no exemplo e indique em quilos e gramas cada medida dada apenas em gramas. Então, veja bem, vamos entender esse exercício. Você concorda comigo que eu tenho um valor aqui em gramas? Olha só, esse valor está em gramas, 3.600 gramas. O exercício está me pedindo que eu transforme esse valor em uma parte em quilos e uma parte em gramas. Ele quer que eu quebre esse valor, que eu decomponha.
Para eu ter uma parte em quilo, eu preciso lembrar que 1 quilo tem 1000 gramas. Então eu preciso pensar quantos grupinhos de 1000 gramas eu posso transformar o 3.600, porque aí cada grupinho de 1000 gramas vai ser igual a 1 quilo. Explicando de outra forma, pensa comigo. Para transformar gramas em quilos, eu preciso fazer grupos de 1000 gramas. Professor, por que é grupo de 1000 gramas? Porque 1 quilo tem 1000 gramas. É por isso que eu preciso transformar gramas em quilos. É por isso que eu preciso de grupinhos de 1000 gramas. Porque 1 quilo tem 1000 gramas. Então eu preciso pensar em quantos grupinhos de 1000 gramas eu posso transformar o 3.600. Então vamos lá, vamos pensar. Para fazer isso, eu posso decompor o 3.600 em 3.000 mais 600, que aí vai me ajudar a olhar só para o 3.000. Porque o 600, olha para o 600 é menor que 1000. Não tem como eu transformar uma coisa que é menor que 1000 em 1000. Você concorda comigo? Tá? Então eu preciso pensar em coisas que dá para eu separar em grupinhos de 1000 que sejam maiores do que 1000. Qual parte do 3.600 é maior que o 1000? 3.000. Então eu peguei aqui o 3.000 e vou separar ele em grupos de 1000. E quando eu separo ele em grupos de 1000, eu percebo que dá para eu formar 3 grupinhos de 1000. Ou seja, eu percebo que 3.000 gramas é a mesma coisa que 3 quilos. Você entendeu esse desenho? Eu separei, eu decompus 3.000 gramas em 3 grupinhos de 1000. Por que em grupinhos de 1000, professor? Porque 1 quilo é 1000 e eu quero transformar o 3.000 em quilo. Tem outro jeito de fazer? Tem, a gente vai fazer juntos aqui. Olha só. O que eu podia ter feito? Eu podia ter pegado 3.000 e dividido por 1000. 3.000 dividido por 1000, o 3 sozinho não dá para dividir por 1000 porque ele é menor que 1000. O 30 sozinho também não. O 300 também não. Eu preciso da ajuda de todos os números para eu começar a dividir. Então, 3.000 na tabuada do 1000, vamos fazer a tabuada do 1000. 1000 vezes 1, 1000. 1000 vezes 2, 2000. 1000 vezes 3, 3.000. Então, 1000 multiplicado por 3 dá 3.000. E aí eu já percebo aqui que eu consegui dividir todo o número. Então, 3.000 gramas separado em 3 grupinhos, eu vou ter 3 grupinhos de 1000. E quanto que é 3 grupinhos de 1000? Bom, cada 1000 gramas não é 1 quilo? Então é como se eu tivesse 3 grupinhos de 1 quilo. Ou, também de uma outra forma, se em 1000 gramas eu tenho 1 quilo, em 2.000 gramas eu tenho 2 quilos. Em 3.000 gramas eu tenho 3 quilos. E em 4.000 gramas? 4 quilos. E em 5.000 gramas? 5 quilos. Percebe que conforme muda esse número, muda esse? Olha que legal. Percebeu isso? É outro jeito da gente pensar. Então eu consegui separar o 3.600 em quantos grupinhos de quilos? Em 3 grupinhos. Então eu vou colocar o 3 aqui, ó. E sobrou alguma coisa? Teve alguma parte do 3.600 que eu não consegui formar grupinho de 1000? Teve, os 600. Por que eu não consegui formar grupinho de 1000 com 600? Porque o 600 é menor que o 1000. Não tem como formar grupinho de 1000 com uma coisa que é menor que 1000. Então a resposta seria 3.600 gramas, é a mesma coisa que 3 quilos e 600 gramas. Uau! Eu me esforcei bastante para tentar te explicar. Eu espero que você tenha entendido alguma coisa. Se você não entendeu, não se sinta culpado. Só que venha me pedir ajuda. Eu posso te explicar isso 1000 vezes se for necessário. Eu posso voltar em cada passo devagar com você.
Voltando, o que a gente aprendeu nessa aula? Basicamente, a única coisa que o professor usou foi que 1 quilo é 1000 gramas e 1 tonelada é igual a 1000 quilos. Bom, dúvidas dos exercícios, me procurem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.